Que alegria, né? Estarmos reunidos aqui nessa manhã para juntos, né? Adorarmos o Senhor, juntos louvarmos Ele. Existem pelo menos 4 características, né? Assim, de um cristão que não pode ser, não podemos assim abrir mão, né? Que é uma vida de oração. A oração é fundamental à vida cristã, né? Uma vida de palavra, baseada na palavra. Uma vida de adoração. Adorar, né? Faz parte. E a 4ª característica, assim, imprescindível, é a comunhão. Amém? Amém. Nos relacionamentos, que Deus opera a cura, que Deus opera a restauração, que Deus manifesta a sua graça, amém? Amém. Então é muito bom nós estarmos aqui em comunhão. Eu estou falando isso antes de entrar na palavra, porque é raro, mas de vez em quando vem esses sentimentos assim, né? No ano passado, precisamente no ano passado, quando nós tivemos o encontro de presbíteros lá no Manaim, né? E eu estava num momento muito difícil, assim, emocionalmente falando, sabe? Estava desanimado, chateado. Falar a verdade, não queria muito ir. Mas eu sabia que se eu estivesse lá, eu querendo ou não, Deus iria falar comigo. Porque Deus usa a vida dos irmãos. E é engraçado isso, né? Eu querendo ou não, porque geralmente a gente não quer ouvir nada. Geralmente a gente não quer ouvir. Eu não queria, pelo menos, né? Mas Deus nos abraçou, nos acolheu através da vida dos irmãos. Deus nos consolou, Deus nos edificou. E ali eu saí dali com os mesmos problemas, tá? Nada resolvido. Mas dentro ali de mim eu sabia que o Espírito Santo tinha me fortalecido para a caminhada. Eu sabia que aquela tempestade a gente conseguiria atravessar ela. E hoje estamos nós aqui. Amém. Morando perto dos irmãos, em comunhão, sendo acolhidos, sendo pastoreados também. E isso é motivo de muito louvor e muita glória, né? E por que eu estou falando isso? Eu queria orar antes de hoje, eu queria fazer um pouco diferente. Queria fazer uma oração antes da gente entrar assim, aqui na palavra. Eu queria orar por você que está com algum problema insolúvel, dificuldades insolúveis, questões emocionais, depressão, tristeza profunda, doenças, enfermidades, aí onde você está mesmo, no seu lugar. Coisas que nós não sabemos, que eu não sei, que ninguém sabe, que está aí só no seu coração, só você e Deus é que sabe. Eu queria orar por essas coisas, porque esse ambiente, irmãos, que nós estamos aqui, é um ambiente muito propício para Deus nos fortalecer. Amém. Glória. Né? Foi uma fase, assim, eu estava com depressão, não tenho, né, assim, nenhum problema dizer, nos últimos 3, 4 anos da minha vida entrei numa depressão muito profunda, muito difícil, e trabalhando, e atendendo, e fazendo um monte de coisa, e eu, Senhor, né? Mas Deus, assim, Ele não nos abraça porque nós fazemos coisas certinhas e bonitinhas e tudo perfeito, não. A Van brincava que teve um tempo assim que eu parece que estava assim meio com um problema com Deus, sabe? Que eu falava assim, estou magoado com Deus, porque eu sei que Ele pode fazer, não tenho dúvidas do que Ele pode fazer, né? Então, por que você não faz, Senhor? Né? Mas essa é a vida cristã, onde a gente vai se despojando, até que não sobra mais nada que ocupe espaço, somente o Senhor. Amém? Então eu queria te convidar para se colocar de pé, por gentileza. Eu não sei se tem gente nova se adaptando, igual eu e a Van, né? Mudando de cidade, e é tantos desafios, né, Gilberto? Que olha, né, brincadeira aí. Mas é bom demais, irmãos, quando nós sabemos
que estamos em família e que o Senhor vai usar cada um de nós, cada um dos irmãos, para nos abraçar, para nos acolher. E aí eu queria aproveitar, porque Deus tem falado muito, né, sobre o Espírito Santo. Deus tem falado muito, irmãos. A mensagem que o Cleito trouxe no final de semana passado, aí o Imitian falando, né, sobre essa atuação do Espírito Santo nesses dias difíceis, nesses últimos dias, do Espírito Santo atuando nesses últimos dias difíceis através da vida da igreja. Esperança e comunhão. Todo mundo concorda que são dias difíceis, né? Eu acho que ninguém tem dúvida que são dias difíceis, mas nós temos, irmãos, um Deus poderoso para dias difíceis. E eu queria orar porque o Espírito Santo renovar as suas forças, como está escrito nos Salmos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu queria que você repetisse comigo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, a igreja vai permanecer. Oh, aleluias. E eu queria que se você se sentir à vontade para isso, você abraça quem você sentir, você saia do seu lugar, coloque a mão sobre o irmão que você sentir. Mas esse é um momento, irmãos, que eu queria que você deixasse a timidez de lado, a vergonha de lado e soltasse sua voz para falar com o Espírito Santo. Solte sua voz. Se você não tiver o que orar, então só adore a Ele, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Quando nós não sabemos o que clamar, o que falar, o Espírito Santo fala por nós através de gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu és santo, Senhor, para fazer, Senhor Pai amado, o impossível. Aquilo, Pai, que o homem não pode fazer, aquilo, Senhor Pai amado, que a mulher não pode fazer, aquilo, Senhor meu Pai amado, que a sociedade não pode fazer, mas o Senhor pode, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti hoje aqui nessa manhã. Venha sobre a Tua igreja com poder e glória, venha com a manifestação da Tua unção. Espírito Santo do Senhor, diz a Tua palavra, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, que toda barreira do inimigo que tem se levantado para, Pai amado, neutralizar, estagnar o Teu povo, em nome de Jesus, bata em retirada. Nós declaramos, Senhor meu Pai amado, que somos Teus filhos. Nós declaramos, Senhor, que estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente. Oh, a sombra do Altíssimo. Estamos debaixo das Tuas asas, Senhor. Estamos debaixo, Senhor meu Pai amado, das Tuas poderosas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Nós nada podemos fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor faz todas as coisas. O Senhor faz o paralítico andar. O Senhor abre caminho no meio do mar. O Senhor é um Deus de milagres e nós Te adoramos. Oh, meu Deus, a Tua palavra nos diz, Senhor, que na Tua presença até a tristeza salta de alegria. Pai, nós não temos hoje uma alegria natural, mas a alegria que vem do Senhor, que nos fortalece. Bendito é o Teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo, venha derramar, Pai amado, a manifestação do Teu poder. Venha manifestar, Senhor meu Pai amado, a Tua graça bendita. Senhor, negócios, comércios, profissões, Senhor, que estão bloqueadas, Senhor, que o inimigo tem tentado fechar as portas, em nome de Jesus. Diz a Tua palavra, Senhor, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre.
Aleluias. Oh, Espírito Santo, nós queremos tão somente te adorar, porque nós cremos, Senhor, que enquanto nós te adoramos nessa manhã, aleluias, o seu Espírito Santo está se movendo sobre as águas. Oh, Pai amado, como diz a tua palavra, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, preservando a criação. Espírito Santo, se mova sobre a tua igreja, preservando teus filhos, preservando tuas filhas, Pai, sustentando, fortalecendo, Pai amado, para os dias maus, porque nós cremos em um Deus que sustenta no meio do deserto. Oh, Jesus, nós cremos nesse Deus que nos sustenta em meio à provação. Nós cremos nesse Deus que nos sustenta quando não há provisão. O Senhor manda do céu. Aleluias. Bendito é o Senhor, bendito é o teu nome, Pai amado. O Senhor tem preparado morada. Aleluias. O Senhor é bendito, o Senhor é exaltado, Pai amado. Como disse Jó, quando estava sendo terrivelmente provado, e ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor em todas as coisas. Nós te louvamos, Espírito Santo. Pai, trata, Senhor, feridas emocionais hoje aqui nessa manhã. Trata, Senhor, corações doloridos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Pai. Bendito é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu profetizo, Pai amado, aleluia, a vitória em nome de Jesus. Pai amado, eu quero, Senhor, ser audacioso e profetizar, meu Senhor, em teu nome a vitória, em teu nome a vitória, em teu nome a vitória, em teu nome, Senhor, a vitória. Oh, aleluias. Em teu nome, Jesus, a vitória. Pai amado, Senhor, o Senhor me traz à memória aquela passagem, Senhor, da mulher, Pai amado, enterrando o seu filho. O enterro estava prosseguindo, mas quando o Senhor apareceu, quando o cortejo encontrou com o Senhor fez um milagre. Aleluias. Senhor, a tua igreja ainda vive, Senhor, através dos milagres, da provisão, da sustentação do Altíssimo, e nós confiamos em ti e somos entregues a ti, Jesus. Aleluias. Oh, eu queria ainda te convidar, do jeito que você está aí, somente adore o Senhor, somente diga que Ele é bom, glorifique, adore Ele. Se o Espírito Santo manifestar aí, pode adorar o Senhor, glorifique a Ele, porque Ele é bendito em todas as coisas. Oh, aleluias. Deus maravilhoso, aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Receba a adoração da tua igreja, Pai. Oh, Senhor, a tua igreja passa por provações, mas continua adorando. A tua igreja passa por dificuldades, mas continua adorando. Oh, Pai amado, o inimigo se levanta, mas a igreja continua adorando, e adorando, e adorando, e adorando, e adorando aquele que vive para sempre. Aleluias. Oh, Deus, tu és santo, Jesus. Oh, aleluias, nós te louvamos, Pai. Aleluias. Oh, Jesus, uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluias. Ele é digno. Pode bater com vontade, irmãos, porque Ele é digno. Ele é digno de toda a glória, de toda a adoração. Aleluias. Oh, glória a Deus. Pode se assentar. Alguns anos atrás, nós estávamos em casa, eu e a Van, num domingo, isso há muitos anos atrás, numa situação financeira muito complicada. Na época, a Van ainda estava iniciando ainda a clínica, nós ainda estávamos meio ali, desnorteados ainda. A Van estava acabando a faculdade e os recursos financeiros acabou primeiro. E aí, era um domingo, tinha culto. E aí eu peguei e falei assim: Van, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o carro, vou ligar o aplicativo e vou fazer algumas saídas. E você vai para o culto. Eu não vou para o culto hoje, não. No fundo, eu acho que eu não queria ir mesmo, porque eu estava chateado. E aí eu peguei, liguei o aplicativo e fui.
e ela foi pro culto, né? E aí caiu um pedido assim para mim pegar um passageiro, um senhor. Parei ali no endereço, né? Aí alguém me mandou mensagem falando assim, esse rapaz que o senhor vai pegar aí, ele é um pastor, ele vai pregar a palavra aqui na nossa igreja. Aí eu já coloquei a mão assim na cara, meu Deus do céu. E aí, você vai levar ele para a igreja, tá para nós, tá? Se precisar de algum auxílio, alguma coisa, tá tranquilo. Aí eu pensei comigo, vou fechar a cara. Vou fechar a cara, a boca, vou colocar aqui uma música no som do carro aqui bem do mundo, para ele não tem como adivinhar que eu sou cristão, e vou ficar bem sério para ele sentar ali atrás e ficar quietinho. Aí ele foi entrar no carro, ele parou, olhou assim para mim, posso ir na frente do seu lado? Aí eu falei assim, né, já olhei assim, bem sério, pode. Aí para cá, tá bom. Aí daqui a pouco ele, rapaz, vou te contar meu testemunho. Aí eu falei, Jesus. Aí ele começou a contar o testemunho dele. E o testemunho dele, aí no meio do caminho para completar, eu já estava quase com os olhos já cheios de lágrimas. Porque o testemunho dele foi um testemunho muito forte. Ele era pregador da palavra, pastor, dirigia uma igreja lá em São Paulo. E a mulher dele ficou com câncer. E aí a mulher dele escondeu da família. Escondeu todo mundo, continuou. Só que como ela vivia passando mal, chegou uma hora que ele falou, não dá. Eu vou conversar com esse médico porque tem alguma coisa de errado. E aí ela pegou, cedeu e contou. E falou, olha, eu estou com câncer. Câncer, estágio avançado. Aí ele já ficou desesperado. Ele, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós vendemos o que precisa vender, mas vamos fazer um tratamento, vamos não sei o quê. Aí ela falou, não, eu já comuniquei ao médico que eu não vou fazer tratamento. Aí ele queria internar ela, porque ele falou, tá maluca, tá doida, como assim, não quer lutar pela vida? Ela falou, não. Ela falou assim, amor, eu já vivi bastante. E finalmente eu estou pronta para me encontrar com meu Senhor. E se Jesus quiser me levar agora, eu estou pronta. Eu quero ir. Se não for a hora, amém. Eu vou continuar aqui. Mas se for a hora, eu já falei para o Senhor que eu vou. Eu não vou fazer tratamento, eu quero ir. Se for a hora, eu vou encontrar com meu Senhor. E aí ele ficou mal, a família se desestabilizou, né? E ela se recusava de todas as formas, e aí ela veio a falecer. Ele ficou irado contra Deus, ficou muito chateado assim, né, em relação a Deus, porque ele achava que de fato era culpa de Deus. E aí ele não foi mais para a igreja nenhum dia, não foi mais para a comunidade, simplesmente largou, não foi mais, ficava em casa, bebia o dia inteiro, ficava em casa parecendo um mendigo, os filhos, ele nem sabia onde estavam. E aí um dia bateram na campainha dele, e aí ele saiu com aquelas roupas todas, né, e meio ainda alcoolizado até, né, e abriu a porta, pastor, vem, o pessoal está esperando o senhor para pregar lá, para ministrar. Aí ele olhou assim e falou, tá de brincadeira, né? E aí ele estava com tanta ira no coração, tanta mágoa, que ele falou, eu vou. É para mim pregar? Então eu vou. E aí ele foi. Sentaram ele lá no púlpito, né, que era aquelas igrejas pentecostais tradicionais, sentaram ele lá no púlpito. E deram mesmo ao prato para ele, e ele sem acreditar naquilo tudo. Ele olhando assim, que loucura, sem acreditar naquilo tudo. E aí, quando ele abriu a palavra, caiu lá naquela passagem de Jó, né? Que o Senhor deu, o Senhor tirou, nu vim para cá e nu que voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E aí ele ministrou naquela palavra, e o pastor levantou um irmão e falou assim, pastor, Deus manda te dizer isso, enfim, a história é longa, não vou entrar em detalhes, mas o fato é que Deus pegou esse homem, irmãos, e restaurou esse homem, e ele virou um pregador itinerante, saiu pregando por tudo quanto é lugar. E aí no final, para encurtar a história, né, voltando para mim, né, para encurtar a história, né, eu já assim, né, aí pegou e falou assim, volta
não era para você estar aqui agora. Aí ele virou para mim e falou desse jeito: não era para você estar aqui agora. Era para você estar na igreja. Esse horário agora era para você estar na igreja. Deus manda te dizer que não era para você estar aqui agora. E Deus mandou te dar uma palavra. Volta para a tua casa e diz para a tua casa que se o Senhor quiser, você dorme pobre e acorda rico. E se Ele quiser, você dorme rico e acorda pobre. E aí desceu. E eu fui embora para casa, porque já não deu mais tempo de pegar o culto. Irmãos, os processos de Deus são tremendos. Por que eu quero falar isso? Porque Gênesis 5 é algo assim tremendo. Tremendo. Gênesis 5, 24. 23 e 24. Eu não vou me aprofundar. Depois também, se o Chico quiser dar mais uma pincelada aqui, porque é muita coisa, né? Se o pastor Francisco depois quiser dar mais uma, passar e navegar, porque eu acho que é quase impossível, né, Chico? Não passear, né? Quando, por um e por outro anterior, enfim. Gênesis 5, 23 e 24. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amados, o capítulo 5 de Gênesis é a geração daqueles que vivem para Deus em meio a uma sociedade caída, que vivem para Deus em meio a circunstâncias completamente desfavoráveis. Se a gente for olhar o capítulo 6 em diante, e o 5 inteiro, eu não vou ler ele todo aqui, mas você vai observar, e o anterior também, lá se você pegar o capítulo 4, versículo 23, você vai ver que tem o Lameque, né, que fala assim: ó, mulheres, ouvi, escutai minhas palavras, né? Eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. A sociedade se tornou uma sociedade violenta. O contexto do capítulo 5 é de uma sociedade violenta, uma sociedade que age por princípios próprios e que prevalece a força, prevalece o mais forte. E o mais fraco é dominado pelo mais forte. Foi uma época que não é muito falada, né? A gente não ouve sendo muito ministrada, mas foi uma época assim, de muitas trevas, esse do contexto do capítulo 5, porque o homem ele se entregou de fato à violência, à maldade e à disputa através da força, né? Então não havia, assim, não estava sendo seguido nenhum código sequer moral em relação a os homens que se sobressaíam estavam fazendo ali seus pequenos reinados ali, né, nas regiões e comandando. É o que vai acontecer com Nimrod depois, que a gente vai ver, esse Lameque mesmo. Então esses personagens todos, quando a Bíblia fala dos homens famosos que apareceram, né, aqui em Gênesis, esses homens famosos não eram famosos no sentido positivo. Eram homens sanguinários, violentos e que dominavam e lideravam outras pessoas. A gente tem que lembrar, irmãos, assim, só abrindo aqui um parênteses, nós temos que lembrar que se nós caminharmos lá para frente, quando Davi estava fugindo de Saul, Davi era um líder nato, né? E o que Davi fez? Porque ele não tinha exército, ele não tinha ninguém para seguir ele, né? E para se proteger de Saul, o que Davi fez? Foi passando na rua, bandido, morador de rua, menino, vem cá, me segue. E foi fazendo ali o seu exército, seu pequeno exército. E com esse pequeno exército, Davi triunfou muito. Então a gente tem que lembrar que essas épocas eram épocas, principalmente essa do capítulo 5, a outra também, mas eram épocas onde um código moral assim não estava sendo seguido. E em caso de necessidade, as pessoas, era muito comum isso, das pessoas
juntarem outras no entorno delas, e esse ajuntamento nem sempre é positivo, né? Nem sempre é positivo. E no caso aqui dos 5, então, nem se fala. E vai aparecer um homem, 2 homens, no capítulo 5, que vão ser um sinal para essa geração. O primeiro é Enoque. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Enoque viveu em anos o que tem um dia. Interessante, né? 365 anos, equivaleria aí, tirando os anos bissextos, de 365 dias. Olha que coisa interessante, né? Isso é simbólico, tá? Isso não é pura coincidência, né? Enoque representa aquele personagem que tem uma vida de andar com Deus. Andar com Deus é um desafio, porque andar com Deus não está limitado à distância que eu julgo a ser percorrida. Elias, quando ele enfrentou os profetas de Baal, vocês lembram o que aconteceu? Desceu fogo, tudo, e aí depois o que Elias fez? Fugiu. O homem orou, milagre, fogo, fugiu. Foi para a caverna, entrou lá e falou: já mataram todo mundo, agora só falta eu, cansei, vou ficar aqui. Comumente nós fazemos isso. Nós limitamos a caminhada à distância que nós enxergamos ser possível de nós caminharmos. E perdemos de vista que o andar com Deus é uma caminhada, irmãos, para a eternidade, para a vida. Eu sempre falo que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, aonde você enche de fôlego. Não, a vida cristã é uma ação silvestre, é uma maratona, é um percurso longo, é uma caminhada, é dia após dia. A característica desse andar com Deus está relacionada à capacidade do tempo. Porque Deus não está preocupado como nós medimos o tempo, porque Ele é eterno, Ele olha o tempo de maneira diferente. Amém. Deus chega para Abraão, para Sara, e fala que Sara vai ter um filho. O que Sara faz? Quem lembra? Quando o anjo fala: Sara, você, ó, eu já velha, já de idade, esse homem também já passou da idade, eu já passei do costume das mulheres. E Sara faz o que? Ela ri. E aí você fala: mas por que você riu? A Sara riu porque a nossa compreensão do tempo é desvantajosa. A gente olha para o tempo como um tempo que está se acabando, como um tempo que está se encerrando. Deus olha para o tempo como um tempo que permanece para sempre. Deus olha para o tempo, mas quanto mais o nosso tempo finda aqui, mais próximo fica o tempo de passar a eternidade com o Senhor. Deus olha o tempo de maneira diferente. Eu vou dar um outro exemplo. Caleb entra na terra prometida depois de, daquela história dos espias, depois de anos. Caleb, quando entra na terra prometida, ele está com quantos anos? 80 anos. Josué, que substituiu Moisés, nem tocava mais no assunto das terras que pertenciam a Caleb. E eram terras que tinham gigantes, estavam prometidas a ele, tinham gigantes lá. Aí Caleb tem que chegar para Josué e lembrar a ótica de Deus. Fala assim: Josué, rapaz, o negócio é o seguinte, me dá aquelas montanhas ali, que são cheias de gigantes, porque elas vão ser minhas, são minhas, por direito. Tu lembra que teve promessa lá atrás. E eu tô com 80 anos agora. Mas 85, obrigado, Guilherme, eu estava tentando lembrar aqui.
Foram 5 anos de conquista, né? 85, obrigado. Retificando, 85 anos. E ele fala, tal era a minha força, quando nós dois era 2 jovenzinhos, agora, vou para cima. Vou lá sim tomar posse da terra. Irmãos, então, a primeira característica que eu quero trazer para você é que andar com Deus como Enoque andou é estabelecer que não é o padrão de nós medirmos o tempo, mas de como Deus trabalha no tempo. E que, se for o caso, se a gente achar isso algo assim tão impossível, se a gente achar isso uma impossibilidade tão grande de lidar com o tempo, ele vai fazer igual ele fez com Moisés. Ele vai falar assim, então para tempo. Para tempo. Eu não vou entrar aqui nas questões, né, astrofísicas, que eu não entendo nada disso, né? Então aí os irmãos que tiverem mais conhecimento, uma hora pode estudar essa palavra, né, de Deus falando para Moisés parando o dia, né? Como que isso se deu na questão aí astrofísica, né? Na astronomia, enfim, não sei. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Uma coisa eu tenho certeza: o tempo parou para o povo de Deus poder vencer a batalha. Perceba que Deus não está nos vendo contra o tempo. Não está. Perceba que a impressão de que o tempo está contra nós é nossa e não de Deus. Porque Deus não está preocupado com isso, porque Ele é Senhor do tempo. Ele é Rei soberano sobre o tempo. E se Ele quiser, Ele para o tempo. Se Ele quiser, Ele nos rejuvenesce. Ele faz... Irmãos, o que Deus fez com Abraão e com Sara? Irmãos, Deus foi lá nas células e rejuvenesceu por dentro. Foi um ato sobrenatural de Deus, algo extraordinário. Irmãos, o que Deus fez com o tempo de Lázaro? Lázaro já estava quantos dias? 4 dias. O que Deus fez com Lázaro? O que Deus fez com Lázaro, irmãos? Deus não só ressuscitou. Não voltou só o espírito. Irmãos, restaurou o corpo, restaurou as células, restaurou o organismo. Deus restaurou o corpo físico, irmãos, porque Ele já tinha falado, a alma e o espírito é dele e o corpo também. Aleluia. Aleluias. E Deus foi lá e restaurou o corpo físico de Lázaro. Ele é Senhor do tempo, não é? Amém. Ele é Senhor do tempo, não é, irmãos? Andar com Deus como Enoque andou é você olhar para o tempo da realidade da vida, ver as dificuldades e as circunstâncias que ela possui como são, porém sem perder a noção de que Deus continua soberano sobre esse tempo. Deus continua soberano sobre esse tempo que nós vivemos. Deus continua soberano sobre o tempo nosso aqui. Irmãos, o ladrão na cruz, para Jesus, o ladrão arrependido, na hora da morte, vira para Jesus: Senhor, quando você entrar aí no teu reino, irmãos, eu não sei se aquele ladrão, ele creu, se ele falou assim: meu, não tenho nada a perder, já vou morrer, já estou aqui crucificado, se for verdade, pelo menos eu estou garantido. Eu não sei o que aconteceu ali, mas nos minutos finais, irmãos, ali, tinha sacerdote, tinha soldado, tinha um monte de gente, mas o Espírito Santo vai, entra no ladrão da cruz, ele consegue olhar para Jesus, consegue ver Jesus como rei e fala: Jesus, como tu entraste no teu reino, permita que eu entro contigo lá. Uma coisa que ele pode ter certeza é o seguinte: ele falou. Eu brincava com a Vânia, porque às vezes assim eu falava para ela que a gente ia fazer umas coisas assim muito loucas, assim, muito assim, impossível, né? Coisas assim impossíveis, né? Assim, de dar certo, de acontecer, né?
que eu sou um tanto otimista, e aí eu falava algumas coisas assim, como minha mãe dizia, tinha vezes que eu extrapolava na fé. Tem uma vez que eu falei, eita, agora eu acho que eu extrapolei na fé. E aí um dia eu li a história daquele primeiro presidente afro-americano, né? Barack Obama, foi o primeiro presidente afro-americano, né? E ele contando a história de como que ele virou presidente, era uma coisa assim, muito absurda. E aí quando ele chegou para a esposa dele, para Michelle Obama, e foi contar para ela que ele ia ser candidato a presidente, e que aí ele ia pegar as finanças que eles tinham e ia depositar na campanha, para ajudar a fazer a campanha, e aí ele contou toda a história. A esposa dele olhou bem sério assim para ele, né? Às vezes esposas fazem disso, viu, irmãos? Guarda a tua fé, varão. Às vezes a esposa faz isso, mas tu guarda a tua fé. Aí disse que ela olhou assim bem sério para ele, falou assim: Obama, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer para mim que você vai plantar feijões mágicos no chão, aí os feijões vão crescer até o céu, aí você vai escalar os feijões, vai subir lá em cima, vai matar o gigante, pegar a galinha do ovo de ouro e descer aqui embaixo? É isso? Aí disse que ele parou assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí no dia da posse, quando ele ganhou para presidente, né? Eles estavam indo lá para receber a faixa, aí ela virou e falou: não acredito, você conseguiu. Aí ele virou para ela e falou: amor, feijões mágicos. Às vezes, irmãos, nós olhamos para as coisas assim, sabe? Com uma impossibilidade frente ao tempo que nós vivemos. O pastor Francisco, agora a moda tá, a igreja fundo preto, agora a moda é e tal, não é nada contra, tá, irmãos? Que a Van vive me podando de falar essas coisas no público. Não fala essas coisas, você pode ofender alguém. Eu falo: mas tudo que a gente fala hoje em dia ofende. Você não pode falar mais nada que ofende, né? E o pastor da igreja é o Francisco. Se tiver processo, ele que vai ter que contratar o advogado, né, Francisco? O Gilberto já está aí, ó. Deus prepara tudo certo, irmãos. Deus prepara tudo certo, né? Aí, ó. O Espírito Santo, o melhor dos advogados, né? O melhor dos advogados. Mas, irmãos, olha só. Não tem isso. Andar com Deus envolve nós abrirmos nosso olhar espiritual para compreender que o tempo não é nosso. Que o Senhor, Ele é dono de tudo. Do tempo também. Eu queria fechar a segunda coisa, porque eu acho que o Francisco vai ter que continuar, o pastor vai ter que pregar essa palavra de novo no que vem. Não sei se você vai conseguir ir para o capítulo 6, não sei. Deixa o Espírito Santo trabalhar aí. E o segundo ponto, para nós fecharmos, irmãos, eu queria falar sobre um outro Lameque. Não aquele do capítulo 4, violento, mas um que ele viveu 182 anos, no versículo 28 do capítulo 5, e gerou um filho, versículo 29, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Dois personagens nesse capítulo 5, que são dois sinais para nós. O primeiro, de um homem que consegue andar com Deus em meio às provações e uma sociedade que não quer andar com Deus. Irmão, não deixe que os seus sentimentos falem mais alto em relação a andar com Deus. Não deixe que a sua vida financeira fale mais alto em relação a andar com Deus. Não deixe que conhecidos, parentes, enfim, qualquer pessoa seja um obstáculo para andar com Deus. Ande com Deus em qualquer circunstância que seja. Entrando na fornalha de fogo com os amigos de Daniel, entrando com Daniel na cova dos leões, andando com o povo de Israel, abrindo o mar vermelho, não importa as circunstâncias, ande com Deus. E hoje eu queria deixei só essa do tempo, mas tem muita coisa aqui. Mas a segunda é que esse homem chamado Noé é um segundo sinal no meio da geração dele.
é um sinal de consolo. Porque a vida cristã, irmão, envolve renúncias, envolve batalhas, envolve sofrimento, envolve. Não sei se algum dos irmãos já leu aqui o livro O Homem do Céu, do irmão Yun. A Márcia, porque ele deve estar lembrado, quando chega no final, perto ali do final do livro, tem que o livro intercala, né? Um capítulo o irmão Yun fala e o outro é a esposa que fala. E tem um capítulo que a esposa fala, lá na frente, que eles têm um filho. E aí ela pega e abre o coração, nesse capítulo ela fala que ela queria fazer de tudo para que ele não seguisse o caminho deles, o caminho do pai. Porque a perseguição era muito terrível e ela não queria ver eles sofrer igual a eles sofreram. Então, mas depois ela entendeu que é inevitável, a vida cristã envolve sofrimento. Nós não estamos, irmãos, alheios a isso. As aflições envolvem a realidade da vida cristã. Servindo ou não a Deus, você vai ter as aflições. Vai ter Só que, servindo a Deus, as aflições, é Ele que carrega, é Ele que suporta, é Ele que sustenta, é a diferença. E nós passamos por ela sabendo que Deus está no controle. E nós temos a esperança. Aleluias! A esperança que foi pregado agora. Exatamente isso. Então, irmãos, essa é uma realidade. Agora, olha só. No primeiro personagem, o andar com Deus, você vai lá para o Evangelho de João, Jesus promete o Espírito Santo para andar conosco, para estar com a igreja. No Antigo Testamento, olha só, os homens buscavam andar com Deus. Na graça, Jesus fala assim: não tem como você andar comigo. Eu vou colocar o meu Espírito sobre você, andar em você. Isso pode nos assustar no primeiro momento, né? Porque é uma questão semântica, mas nós frequentemente frisamos muito o andar com Deus, no sentido de direção. Deus andar conosco não é que nós vamos direcionar a Deus, mas que Deus, é que a graça, e eu já falei isso aqui algumas vezes, é a graça que nos alcança, não é nós que alcançamos a graça, nós não conseguimos alcançar. É Deus que nos alcança. Sabe por que você vai conseguir andar com Deus nesses tempos difíceis? Porque é o Espírito Santo que vai te ligar a Ele nesse andar. Não é você pelo esforço das suas mãos que vai conseguir. É o Espírito Santo. Então o Consolador, ele foi entregue à igreja. Virá outro Consolador e estará com vocês. Para sempre Ele estará com vocês, até entregar a igreja santa, imaculada ao noivo. Amém. Amém, irmãos? Você compreende isso? Amém. Irmãos, com o passar dos anos, eu perdi o medo e a vergonha de falar para Deus o que eu realmente estava sentindo. Minhas orações mudaram quando eu comecei a falar. Um dia eu comecei a fazer uma experiência de leitura dos Salmos. E aí eu falei assim: rapaz, esse cabra estava nervoso. Porque quando você lê lá: Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Irmãos, tem orações nos Salmos muito fortes. E essas orações nem sempre representam, lá nos Salmos, representam uma doutrina a ser seguida, mas elas representam muitas das vezes a experiência do orador. Como Deus trabalha essas experiências de oração. E a gente pode falar sobre isso. Então por isso que tem salmos que são tão complexos, assim, pesados de ler, né? Que você olha e você fala: meu Deus, né? Eles cantavam isso aqui mesmo, oravam isso aqui, oravam. Nós não podemos ter medo de se relacionar com o nosso Pai. Amém. Nós não podemos ter medo de falar: Senhor, minha situação é essa, meu sentimento é esse, meu coração é esse, Pai. Estou aqui, Senhor. Amém? Esse andar com Deus. E
o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo capacita a igreja a andar com Deus porque Ele anda conosco. Amém? Amém. O Espírito Santo nos capacita a andar com Deus porque Ele nos liga a Deus. É isso que muda. O que muda, Eric, na doutrina do Espírito Santo do Antigo, do derramar do Espírito Santo do Antigo Testamento para o Novo? É que no Antigo Testamento era esporádico. Vinha a manifestação do Espírito Santo de forma especial para uma determinada situação. No Novo Testamento não, é geral. No Novo Testamento o Espírito Santo está sendo largamente derramado sobre toda a igreja, sobre todo o seu povo, abundantemente, sobre todos. Não tem mais, não é especificamente para um profeta, não é especificamente para o sacerdote, não. É nação eleita, sacerdócio real. É a igreja toda, é o povo de Deus todo, o Espírito Santo derramado sobre todos, universal. Amém? Amém. E findando, o Espírito Santo então é o quê? O Consolador. Lembra que o Cleiton falou do Paráclito? Paráclito que tem pelo menos 5 definições, né? Advogado, conselheiro, ajudador, amigo e consolador. Deus levanta Noé, que seria um consolador no meio do seu tempo. Consolador em que sentido? Que tudo ia ficar na paz? Não. Consolador no sentido de que Deus ia trazer a justiça dele. Deus ia trazer a manifestação do poder dele. Deus iria trazer o reino dele. Nem sempre a consolação de Deus, irmãos, ela vem da forma que nós esperamos. A consolação de Deus para esse tempo veio, a gente vai ver lá no próximo capítulo, em forma de dilúvio. Como é que o Francisco vai explicar isso para vocês no domingo que vem? Eu não sei, mas ele vai dar, o Espírito Santo vai ajudar ele lá. O Espírito Santo traz um consolo, mas que nem sempre o consolo é o que a geração esperava. Noé vem para consolar o povo, mas que povo? O povo de Deus. Irmãos, pela fé. Em relação a Enoque. Pela fé. Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. E não foi achado porque agradou a Deus. Porque agradou a Deus. Pela fé. Vocês sabem que no Novo Testamento, pisteueis, né? Se eu não me engano, é isso, né? Fé, fidelidade. Aí depois o Francisco dá mais uma, que ele está mais afiado que eu no grego. Tem 2 sentidos, né? Fé como uma ação sobrenatural que a gente usa frequentemente para orar sobre um milagre, para a cura de um irmão, para a restauração, enfim. Mas existe um sentido que é largamente usado no Novo Testamento, que nem sempre a nossa tradução exprime bem, que é fidelidade. Fé também é ser fiel ao Senhor. Fé não é só ver milagre chovendo. Fé é não ver os milagres chovendo. Fé é não ver acontecendo. Fé é não ver a porta aberta. Fé também é não ver a conquista. Fé é uma fidelidade enraizada no Senhor, que vai além do resultado do que esperamos da parte de Deus. Mas em tudo isso, irmãos, em tudo isso, eu fico muito grato ao Senhor, porque em tempos, e eu acredito nisso assim, eu vou abrir assim um parênteses nessa palavra, eu acredito nisso de uma maneira profética para a vida da igreja. Eu vejo isso, eu vi isso muito na minha vida, acho que os irmãos devem ter visto nas suas vidas também. Em tempos de dificuldade, você vai ver atos, sinais de consolação da parte de Deus sobre a tua vida. Você vai se sentir abraçado, você vai se sentir acolhido por Deus em coisas que você nem imaginava. Deus vai derramar sua graça. Noé é esse sinal de consolação para a sua geração. Irmãos, o Consolador está aqui. Amém. Amém?
Nós falamos de muita coisa, mas é preciso fechar lembrando que nessa caminhada, nessa peregrinação pelo mundo, né, igual o peregrino lá do John Bunyan, nós não estamos só batalhando, nós não estamos só guerreando, nós estamos sendo consolados, irmãos, abraçados e acolhidos pelo Senhor, porque Ele está conosco. Ele não nos largou aqui no mundo para a gente fazer essa caminhada sozinho, sofredor, e um dia, com muita sorte, chegar lá. Não, irmãos, o Espírito Santo está conosco, está com você. Amém? Amém. Noé é esse sinal de consolo em meio a tempos difíceis. Consolo para a igreja. Transcende, né? Vai aparecer lá em Hebreus, como o Gilberto bem mencionou. Assim como Enoque. Andar com Deus, ser consolado por Deus. Não ande, não tem como, não queira andar sem consolo. Ande sendo consolado pelo Senhor. Não tem durão, não tem forte, irmãos. Ande se deixando ser abraçado e consolado pelo Senhor em todas as etapas do seu andar com Deus. Amém? Cisco. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Fica aqui. Eu estava pensando essa semana, né? Como que o Eric falaria o capítulo 5. Porque a gente está desafiado a preparar para vocês, né, um esboço, né, de Gênesis. E como a gente tem falado, tem muita coisa ali. Muita coisa. E o que mais me chamou a atenção foi o que o Eric fez no começo aqui. Que para mim, o capítulo 5 mostra o agir gracioso do Pai. Sabe, amados, a gente está vivendo num mundo como Enoque viveu. Maldade, as pessoas fazendo mal e se dando bem. Como eu já falei para vocês, Deus não está preocupado com o mal. Deus está preocupado com aqueles que o temem e o amam. Por isso o texto fala, Enoque andou com o Senhor e o Senhor o tomou para si. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor quer nos tomar para si. Aleluia. Sabe, amados, tem horas que nós não temos respostas para as coisas que estão acontecendo. Não temos. Mas uma certeza eu quero deixar para você essa manhã. O Senhor está nos tomando para Ele. Amém. Glória a Deus. O Senhor quer nos levar para o seu lugar secreto. O Senhor quer nos dar descanso. Ainda que tudo esteja contra, Deus tem um vinho novo. Deus tem bênção. Deus tem promessas. Amém, queridos? Uma palavra que a gente ouviu, né? O Senhor nos dá esperança. Amém. Como está a tua esperança? Espera no Senhor. Confia nele. Anda na presença do Senhor. Aleluia. Sabe, no momento de que Abraão titubeou, Deus veio para Abraão e falou só uma coisa para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Glória. Amém, amados? Eu queria concluir como você iniciou. Queria orar. E eu queria desafiar você a orar com fé. Eu creio que esses dias, amados, nós estamos vivendo dias que o Senhor está esperando nós o desafiarmos. O Senhor está esperando eu e você sairmos da nossa zona de conforto, abrir o nosso coração e falar: Pai, está doendo. Aleluia. Porque Ele é um Pai que vem em nosso socorro. Eu não tenho dimensão da dor que você possa estar sentindo esta manhã, mas uma certeza eu quero deixar para você: Ele sabe. Porque Ele nos formou. Ele sabe o nosso limite. Ele sabe quando a corda está para estourar. Ele vem e nos reforça. E nessa manhã, eu creio que o Senhor quer trazer cura.
O Senhor quer trazer esperança. O Senhor quer renovar a nossa fé. Amém? Eu não sei se você quer ficar de pé, se você quer ficar do jeito que você está, mas uma coisa eu queria pedir para você. Coloca a sua dificuldade para o Senhor nessa manhã. Tenha liberdade, abre teu coração. Nós não podemos ficar indiferentes. Sabe, amados, eu conversando com o Imitian, ele fez 50 anos o livro dele, Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu fui pedir para ele autografar, ele falou: querido Chico, você quer que eu ponha o quê no autógrafo? Eu falei: Imitian, diante de tantas coisas, eu só tenho gratidão, porque a tua palavra, a palavra do Senhor, ela quebra, despedaça os cedros do Líbano, ela quebra as nossas impossibilidades. Aí ele falou: amém, meu irmão, é verdade, porque o Senhor é perfeito. Em tudo o que Ele faz, Ele é perfeito. Às vezes a gente não acredita, às vezes a gente fica até bravo com Ele, e Ele não tem problema com isso. O que Ele quer é que a gente entregue o nosso coração genuinamente para Ele, como Enoque fez. E nessa manhã eu quero dizer para você: o Senhor quer nos tomar para si. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã. Te agradecemos por esta palavra. Obrigado pela vida do Eric, Senhor. Pai, eu sei como ele se dedicou, como ele se preparou e como o Senhor já usou a vida do Eric aqui. Mas eu creio que o Senhor tem mais para nós nesta manhã, Senhor. Eu creio que o Senhor tem mais, Pai. Ó Espírito Santo, tem liberdade. Ó Espírito Santo, Tu és fiel, Senhor, para fazer infinitamente mais. Tu sabes, Pai, como tem sido desafiador andar na Sua presença. Tu sabes como tem sido difícil, Senhor, mas nós queremos ousar, pagar o preço, andar em Tua presença, Senhor. Aprender de Ti, Senhor, se aproximar, porque a Tua palavra nos alimenta. O Teu Santo Espírito vivifica a Tua palavra em nós, Pai. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque a cada manhã as Tuas misericórdias se renovaram, Pai. A cada manhã o Senhor nos deu o sopro de vida. A cada manhã o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. E, Senhor, nós não podemos sair daqui indiferentes à Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra está nos curando, Senhor. A Tua palavra está nos moldando, Senhor. A cada dia sermos mais parecidos com Jesus, Pai. Por isso, ó Deus, eu quero Te agradecer. Pai querido, Deus de toda consolação, eu clamo por consolo esta manhã, Senhor. Pai, um consolo que nós nunca experimentamos, mas o Senhor pode nos dar esse consolo esta manhã, Senhor. Senhor, dá-nos consolo, Senhor. Renova esperança em nossos corações, Pai. Fortalece-nos, Pai, na fé. É o nosso clamor nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Amém. Glória a Deus.
tem derramado. E você crê. Amém? Aleluia. O Espírito do Senhor, Ele está aqui. E Ele está operando em cada coração. Amém? Que toda circunstância, Ele está no controle. Basta você crer. Mesmo que os seus olhos não estão vendo, mas Ele está operando. Obrigada, Jesus.
que nos consola, que nos guia aonde devemos andar, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Teu Espírito não opera somente aqui, mas Ele opera onde você estiver. Através da sua vida Ele está operando. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo usar seus lábios, a sua boca para proclamar a palavra do Senhor. Se encha da palavra do Senhor. Se encha da presença do Senhor. Aonde você está, você é um instrumento de Jesus. Não importa que mesmo no lugar que você está, você se sinta oprimido, você se sinta fechado, apertado, mas ali, clame ao Senhor. Ele te ouve, Ele te ajuda. Glórias a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que é o alimento para as nossas vidas, que é a lâmpada para os nossos pés. Que neste momento os seus ouvidos estejam atentos, estejam abertos, para você se alimentar da palavra do Senhor. E você vai sair daqui fortalecido. Se disponha. Deixe Jesus completar a obra dele na sua vida. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que possamos nos assentar.